Imagine acordar todos os dias com uma sensação de vazio inexplicável, como se uma nuvem escura estivesse sempre sobre a sua cabeça. Já sentiu isso? Eu sinto, e isso mudou tudo. A dor invisível é real e muitas vezes incompreendida. Você já tentou explicar para alguém o que se passa dentro de você e só recebeu olhares de julgamento? Eu também. E quando você pensa que ninguém entenderia que está sozinho nessa batalha silenciosa, algo surpreendente acontece. Mas antes de contar o que foi, quero que pense: como seria viver sem essa sombra constante? Lembrando de momentos em que tudo parecia impossível, me peguei refletindo por que a depressão é tão difícil de ser compreendida. Talvez você se pergunte: será que isso vai passar algum dia? Ou tem como sair desse ciclo? Mas antes de chegar lá, quero compartilhar algo pessoal. Algo que talvez nunca tenha dito em voz alta. Então fique comigo até o final do vídeo, porque eu sei que vai fazer toda a diferença. Eu lembro claramente do dia em que percebi que eu estava sentindo e além de uma tristeza passageira. Eu estava na minha casa, no meu quarto, dobrando as minhas roupas, e eu não conseguia finalizar a tarefa. Eu sentia um peso ao levantar os braços, ao me movimentar para dobrar as roupas. Eu lembro que eu senti um vazio tão grande e eu comecei a chorar. Eu estava sem forças. A depressão não é apenas sentir-se triste. É uma sensação esmagadora de vazio, como se um buraco negro sugasse toda a minha energia e vontade de viver. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo e me sentia terrivelmente solitária. A princípio, eu pensava que era apenas uma fase ruim, mas a persistência e a intensidade dos sentimentos me mostraram que era algo mais sério. Com o tempo, comecei a me informar mais sobre a depressão e descobri que essa condição afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que mais de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão globalmente. Isso me fez perceber que eu não estava sozinha e que minha experiência não era única. A depressão pode afetar qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero, condição social. É uma condição médica séria que necessita de atenção e tratamentos adequados. Muitos ainda confundem depressão com tristeza passageira, mas a verdade é que a depressão é uma doença incapacitante que pode afetar todos os aspectos da vida. Os sintomas da depressão são variados e podem se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. No meu caso, além da tristeza profunda, havia uma falta de interesse em atividades que antes me traziam alegria, dificuldades para dormir e uma sensação constante de cansaço. Para outros, os sintomas podem incluir alterações no apetite, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva e até pensamentos de morte ou suicídio. É crucial entender que a depressão não é uma fraqueza de caráter ou algo que se pode superar apenas com a força de vontade. Reconhecer os sintomas e buscar ajuda é o primeiro passo para a recuperação. Criar um ambiente de apoio é essencial para quem está lutando contra a depressão. Saber que há pessoas ao meu redor que me ouvem sem julgamentos e que estão dispostas a me ajudar faz uma diferença enorme na minha jornada. A empatia é uma ferramenta poderosa. Quando amigos e familiares se dispõem a ouvir sem preconceitos e oferecem um ombro amigo, isso pode ser extremamente reconfortante. Eu lembro de pessoas que, ao invés de oferecer soluções imediatas, simplesmente me ouviram e me abraçaram. Esse gesto simples, mas carregado de empatia, me deu forças para continuar lutando. Meu marido foi muito empático e esteve ao meu lado em todo momento. Ele me encorajou a procurar ajuda profissional e se dispôs a me acompanhar nas primeiras consultas, o que tornou o processo menos assustador. No entanto, é importante lembrar que nem todos sabem como oferecer esse tipo de apoio. Muitas vezes as pessoas fazem comentários bem intencionados, mas que podem ser prejudiciais, como é só uma fase ou você precisa ser mais positivo. Por isso é fundamental educar amigos e familiares
sobre o que é a depressão e como elas podem ser mais compreensivas e apoiadores. Ajudar alguém com depressão não é apenas oferecer conselhos, mas ser uma presença constante e encorajadora em sua vida. Buscar tratamento adequado foi um passo crucial na minha recuperação. Bom, a princípio a ideia de procurar ajuda médica me assustava, mas com o incentivo do meu marido, eu decidi dar esse passo. Eu descobri que a terapia e a medicação podem trabalhar juntas para aliviar os sintomas da depressão. A terapia me ajudou e me ajuda ainda hoje a entender minhas emoções e a desenvolver estratégias para lidar com elas, enquanto a medicação regulou o desequilíbrio químico no meu cérebro. É importante salientar que cada pessoa é única e o tratamento pode variar. O que funciona para uma pessoa pode não ser eficaz para outra. Além dos tratamentos médicos, existem muitos recursos disponíveis que podem auxiliar quem está passando por essa condição. Linhas de apoio, grupos de suporte e serviço de saúde mental são algumas das opções que podem proporcionar orientação e suporte emocional. Houve momentos em que senti que minhas preocupações não eram levadas a sério ou que meus sintomas eram minimizados. Muitas vezes a depressão não vem sozinha. Ela pode estar acompanhada de ansiedade, transtorno bipolar e outras condições. No meu caso, a ansiedade era uma companheira constante da depressão e ainda é. A autocompaixão é outra ferramenta poderosa na luta contra a depressão. Muitas vezes somos nossos piores juízes. Eu costumava me culpar que deveria ser mais forte ou que eu estava decepcionando as pessoas ao meu redor. Aprender a ser gentil comigo mesmo foi um processo longo, mas essencial. Entender que a depressão é uma doença e não uma falha de caráter me ajudou a ser mais paciente comigo mesma e aceitar que buscar ajuda era um ato de coragem, não de fraqueza. Não existe um momento mágico em que tudo se resolve. É uma jornada com altos e baixos e é importante ser paciente consigo mesmo ao longo do caminho. Existem dias bons e dias ruins, mas cada pequeno passo na direção certa é uma vitória. Manter-se comprometido com o tratamento, continuar a buscar apoio e ser gentil consigo mesmo são elementos-chave para a recuperação a longo prazo. O mais importante é não desistir e lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e ajuda disponível. A jornada pode ser difícil, mas cada passo em direção à cura vale a pena.